Fala galerinha, tudo bem com vocês? Gabriel aqui, sou fisioterapeuta, trabalho com traumatologia, faço manual, que é rezar às vezes no seu joelho, na sua lombar, e também eu dou passe. Mas o vídeo de hoje a gente não vai relacionar a terapias holísticas. A gente vai fazer um vídeo reagindo a um canal que eu achei super interessante, que o cara trabalha com evidência científica. E lá a gente vai estar abordando sobre a quiropraxia e suas nuances, vamos dizer assim, né? Porque nem tudo é só uma técnica, como eu sempre falo aqui no canal. E ele vai abordar muito essa ideia baseada em evidências, se a quiropraxia realmente é eficaz. Então bora lá e a gente vai fazendo nossas considerações. No vídeo de hoje eu vou te contar tudo sobre a quiropraxia, uma técnica que promete aliviar dores, corrigir problemas na postura e combater várias doenças simplesmente ajustando a posição das articulações. Ela ganhou a internet e gerou muita preocupação nas pessoas que se deparam com vídeos assim, de gente que teve o pescoço, o nariz e a coluna manipulados de um jeito bem intenso. Eu tô aqui pra revelar de uma vez por todas. Cara, essa do pescoço, velho, pra quem tem rinite, ó, cara, pra que fazer rino? Paga um físio, que é quiroprata de narina. O cara vai lá e ó. Se faz mal instalar o pescoço e outras áreas do corpo. Será que existe algum risco oculto para quem se submete a essa técnica? A quiropraxia realmente traz benefícios para a saúde ou é tudo enganação? Fica até o final porque eu vou te dar dicas para você que busca alívio da dor não cair em cilada. Já aconteceu com você de acordar meio quebrado, com a sensação de que as juntas estão fora do lugar? Você fica pensando, que maravilha que seria ter alguém para instalar o meu pescoço, minhas costas, meus ombros, colocar tudo no lugar, não é mesmo? Era exatamente o que o Lucrécio queria para aliviar suas dores na coluna, de uma forma natural, sem remédios. Foi quando ele encontrou na internet a quiropraxia e ficou empolgado com os relatos das pessoas que diziam ter se livrado das dores e até da má postura por causa dela. Será que isso é verdade? O que é essa tal de quiropraxia? Quiro, do grego mãos, e praxia, que significa algo como ação ou prática. Ou seja, quiropraxia literalmente significa prática feita apenas com as mãos. A quiropraxia envolve cuidar da saúde das articulações, que são os pontos onde tendões, músculos e ossos se encontram para que você possa se movimentar. O objetivo do quiroprata ou quiropraxista é ver se essas estruturas estão no lugar certo e funcionando como deveriam. Se não estão, ele vai tentar corrigir o problema. Tudo isso sem usar remédios, apenas a manipulação do corpo. A parte mais conhecida da quiropraxia é a técnica de estalar as articulações, o que costuma ser bem chocante. Com um movimento rápido e certeiro, os quiropratas ajustam pontos que você nem imaginava que poderiam se mexer. Me conta aqui nos comentários se você ficaria confortável colocando seu pescoço nas mãos de um quiroprata desse jeito. Esse barulho parece assustador, mas não é nada demais. Olha essa radiografia de um joelho. Parece que os ossos estão flutuando, né? Na verdade, os ossos deslizam um sobre o outro com a ajuda de um líquido viscoso, presente na maioria das articulações. Quando você força o movimento, o espaço dentro da articulação aumenta, o que diminui a pressão interna sobre o líquido. Essa queda de pressão gera bolhas de gás dentro da articulação, igual surgem bolhas quando você abre uma garrafa de refrigerante, que tinha gás dissolvido no líquido. Quando essas bolhas se formam, surge o barulho característico da articulação sendo instalada. Crack. Existem outras possibilidades que explicam o barulho, como o movimento dos tendões e dos músculos, mas o mais importante é você saber que o barulho em si é inofensivo. Mas o foco dos quiropratas não é fazer barulho. O objetivo deles é colocar os ossos e articulações no lugar. Eu deixei... Depende. Tem quiroprata que os caras botam o microfone só mesmo para vender a ideia do estralo, né? Que a gente chama de thrush. E aí viraliza, né? O pessoal, nossa, estralou. Então os caras vão usar essas artimanhas para poder prender sua atenção e vender o serviço dele. Para falar se a quiropraxia é segura no final do vídeo, mas antes a gente precisa descobrir se essa movimentação toda tem fundamento. De acordo com as clínicas de quiropraxia, isso aliviaria dores articulares, tensões, dificuldades para se movimentar e uma série de doenças relacionadas, como artrite e hérnia de disco. E também doenças não relacionadas aos ossos, como fibromialgia, enxaqueca e asma. Foi exatamente o que conquistou o Lucrécio. Ele sofre com dores lombares que não consegue se livrar, mas como ele não queria tomar analgésicos nem anti-inflamatórios, a solução foi procurar um quiroprata, algo que parecia mais natural e eficaz. Será que a quiropraxia é de fato a melhor opção para o Lucrécio? E para você, a quiropraxia realmente funciona? A quiropraxia existe oficialmente desde 1895, tempo suficiente para ter vários estudos científicos avaliando se ela traz ou não benefícios para a saúde. E a nossa equipe foi atrás desses estudos. O problema é que o resultado dessa busca foi uma decepção. Para dizer que a quiropraxia é um bom tratamento para algum tipo de dor ou doença, ela precisa comprovadamente gerar mais benefícios e gerar alguma melhora em comparação a não fazer nada. No caso de quiropraxia para cólicas menstruais, enxaqueca, hipertensão e asma, a resposta é simples e já vai garantir o seu like nesse vídeo. Quiropraxia e nada gera o mesmo resultado. Ou seja, quiropraxia não funciona para isso. Agora, para dores musculares e ósseas, o buraco é mais embaixo. Pessoal, existem vários tipos de dor, em diferentes regiões do corpo, com diferentes causas. E a quiropraxia pode ter um efeito melhor em um tipo de dor e não ter efeito algum em outro. Eu sempre repito que a pergunta certa não é se uma coisa funciona. Pergunte-se, funciona pra quê? Funciona pra dor no joelho que você tá sentindo? Funciona pra dor na região lombar? Funciona pra dor cervical ou torcicolo no pescoço? A maioria dos estudos de quiropraxia avaliaram a capacidade dela no tratamento da dor lombar, na parte de baixo das costas. A maior análise que nós encontramos envolveu mais de 9 mil pacientes que estavam com essa dor e incluiu estudos que compararam a quiropraxia com as mais diversas intervenções. Tinha estudo comparando quiropraxia com massagem, quiropraxia comparada com uma quiropraxia
falsa, em que não se pressiona bem as articulações, e compararam também a quiropraxia até com remédios e exercícios físicos. A gente foi a fundo e a maioria desses estudos era de baixíssima qualidade, o que significa, pessoal, que eles têm erros de metodologia e são pouco confiáveis. Mas de qualquer forma a gente conseguiu tirar algumas conclusões e todas as referências para esse vídeo aqui estão no primeiro comentário fixado. Número 1. Para dor lombar, a quiropraxia pode sim ser melhor do que não fazer nada. Mas atenção, isso parece uma coisa boa, mas não é tão bom assim. Em vários casos, se você faz qualquer coisa para tentar melhorar a dor, como uma massagem, uma bolsa de água quente, ou simplesmente deitar em uma posição diferente, isso provavelmente vai ser melhor do que fazer nada. Para saber se você deveria recorrer à quiropraxia para sua dor lombar, a gente precisa comparar ela com o que já existe por aí. Então, vamos para a segunda conclusão a partir dos estudos. A quiropraxia é ligeiramente melhor do que intervenções que sabidamente não são boas, como a massagem feita por alguém não profissional ou técnicas que podem fazer mal, como a terapia para dor usando choques elétricos. Sim, isso existe. E conclusão número 3, apesar de a quiropraxia realmente mostrar um efeito benéfico para a dor lombar, ela não é melhor do que técnicas que sabidamente funcionam, como a prática de exercícios físicos, fisioterapia e tomar remédios para dor. Quando você coloca na conta que um quiroprata pode te custar algumas centenas de reais e várias sessões, começa a pesar na decisão se você realmente deveria recorrer à quiropraxia ou usar outras estratégias que são mais eficazes e mais baratas. Fato é que, tirando esses casos de dor lombar, o que a ciência mostra é que faltam bons estudos para afirmar que a quiropraxia é boa para outras dores e doenças. Ao contrário do que muita clínica de quiropraxia divulga por aí, não faz sentido você procurar esses profissionais a qualquer sinal de dor ou desconforto. Na verdade, você pode estar se colocando em risco sem saber. Sim, a quiropraxia traz riscos subestimados que eu vou te contar agora. Agora é se você chegou até polêmica. aqui é porque tá gostando do meu trabalho, então considere se tornar um membro do canal se você já Aí, é inscrito galera, aqui. o canal Os do membros nos cara, apoiam olá, financeiramente, ciência. ajudam demais a gente a continuar esse trabalho investigativo, que é muito Gostei trabalhoso, demais, buscar referências, estudar e trazer tudo de mão beijada pra vocês aí. A gente realmente se empenha em trazer a melhor informação disponível, então agradeço demais se você puder apoiar. É só clicar no Seja Membro aí embaixo. Muito obrigado. Algumas pessoas que procuram a quiropraxia fazem isso para evitar os riscos de tomar remédios ou de fazer uma cirurgia. Mas a verdade Boa. é que a quiropraxia também tem riscos. Cientistas viram que 55% das pessoas que passam por um quiroprata manifestam efeitos colaterais. Os efeitos mais comuns envolvem desconforto no local manipulado e dor de cabeça, provavelmente causados pela compressão momentânea de algum nervo ou vaso sanguíneo. Mas é um sinal de que algo não está certo, já que em situações normais, esticar essas articulações não dói, a não ser que você já esteja com alguma lesão ou inflamação que deixou o local mais sensível. Mas agora olha isso aqui. O que eu preciso te contar é que existem relatos de complicações graves, como derrame e até perda nos movimentos do corpo. Em 2016, uma modelo de 34 anos morreu depois de passar por técnicas de quiropraxia no pescoço. Uma outra mulher de 28 anos teve um derrame e ficou paralisada pelo mesmo motivo, rompimento de artérias do pescoço. Esses casos normalmente vêm de um puxão mal conduzido em um ponto da coluna vertebral, o que pode romper a parede dos vasos ao redor. Assim, é um problema gravíssimo que acontece principalmente na manipulação do pescoço, que é uma área cheia de vasos e nervos vitais. A pessoa entra em alto risco de sequelas irreversíveis, como perder o movimento do corpo ou morte por trombose, embolia e derrame. Deixando bem claro, pessoal, o risco aqui não está no simples ato de estalar as articulações, mesmo porque todo mundo instala uma ou outra parte do corpo ao longo do dia, de propósito ou sem querer. E isso não faz mal para a saúde. Agora, se você está com um incômodo em uma articulação e não consegue instalar sozinho com um alongamento simples, nunca, jamais tente forçar um instalo. Isso pode até piorar a situação, e já teve gente que descobriu isso da pior forma, como esse homem aqui que ficou cego quando ele tentou fazer quiropraxia em si mesmo. É isso mesmo, não falei errado não. Ele tentou fazer quiropraxia em si mesmo. O melhor caminho para tratar qualquer dor que está atrapalhando a sua rotina começa por uma avaliação médica para descobrir a raiz do problema. A partir daí, o seu médico vai indicar um tratamento. A profissão de quiropraxista não é regulamentada no Brasil, apesar de existirem cursos livres e cursos de graduação em quiropraxia. Mas considerando que a quiropraxia, no máximo, é tão boa quanto que já existe para o tratamento de alguns tipos de dor e ainda tem riscos, eu pensaria duas vezes antes de me submeter a ela. Caso ainda assim você deseje buscar um profissional quiroprata para instalar o seu nariz ou o seu pescoço, a Sociedade Brasileira de Reabilitação Traumatológica e Ortopédica recomenda buscar sempre quiropratas com diploma de ensino superior em quiropraxia ou um fisioterapeuta que tenha especialização nessa área. Fechado? Muito cuidado com quem te promete benefícios demais com risco zero, assim como você deveria ter cuidado com esse tratamento que promete beleza e saúde com uma simples injeção, chamado soroterapia. Um grande abraço. Meus dedos não vão instalar agora, porque eu acabei de instalar, tentando fazer essa cena final. E diga, olá, ciência. Olá, ciência. Galera, vamos lá. Gabriel, aí o final do vídeo ficou polêmico. Quer dizer que toda quiropraxia traz esse tipo de risco da pessoa ficar paraplégica, ficar cego e tudo mais? Galera, da mesma forma que uma medicina mal aplicada vai te gerar transtorno e danos até mesmo irreversíveis, qualquer outra área da profissão, que seja de saúde, seja enfermeiro, fisioterapeuta, que fizer mal feito, vai trazer esses danos. Qual a questão? Para você ficar, ele não explicou aí, faltou falar as evidências científicas no sentido de estudos que saíram do risco que é para você ficar tetraplégico, mas a força que o terapeuta tem que fazer na sua cervical, ela é muito forte, ela é muito alta para você ficar tetraplégico. Gabriel, mas se a pessoa tiver, sei lá, uma parte vascular já predisposta a ter, vamos supor, uma ruptura, aí existe, como a gente que é terapeuta e tem experiência na área de quiro e na fisioterapia, nós realizamos
testes ortopédicos mais o histórico do paciente. Ou seja, tudo isso é feito na anamnese. Então você não deita na maca e eu estralo à toa. Você é investigado, faz os testes, que tem os testes para a gente fazer na região. Se der positivo, a gente não manipula cervical, da mesma forma torácica ou lombar. Tudo isso depende do que você precisa, como ele falou no início do vídeo. Então não é só chegar e estralar. Ah, todo mundo pode se estralar. Cara, existe uma ou duas ou três pessoas, é um exemplo que eu tô dando, que pode dar problema. E não necessariamente eu digo ficar tetraplégico, mas ficar com dor, piorar um pouco a região da sensibilidade. Por isso que a gente tem que ser feito, elas têm que ser realizado com um profissional qualificado, tá? Então não tenham medo de fazer aquilo, mas procure entender quem é o cara que você vai confiar o corpo ao tratamento, tá certo? Da mesma forma que você, mulher, que vai fazer botox, harmonização facial, vai para um profissional porque é mais barato, chega lá ele erra então ele faz uma forma que você não vai gostar e você vai ficar frustrado. Da mesma forma é um físio, tá? Aliás, um quiroprata, tá? Então procurem mesmo trabalhar com qualidade, é o corpo de vocês, é saúde. E para fechar o vídeo, que já estamos com 11 minutos, gente, não tenham medo de fazer aquilo, tá? Você ficar tetraplégico é muito difícil, tá? Eu vou trazer aqui e vou colocar embaixo nos comentários exatamente a pesquisa que foi realizada na verdade, que deixou as pessoas tetraplégicas. Vocês vão ver que, se não me engano, é 1 para 400 mil pessoas que podem ter esse risco, tá? Mesmo assim, a gente não brinca. A partir do momento que tem 1% de chance, pode ser você. Então tenha cuidado, tá? Então faça direitinho, procure um profissional especializado, ele vai saber fazer a anamnese, ele vai fazer toda aquela avaliação antes de estralar você. E lembre-se, quiropraxia no Brasil, ele não é regulamentado. Então eu considero aquilo como uma abordagem, uma metodologia. Eu não considero somente como tratamento, tá? Fisioterapia para mim é o tratamento. Aquilo é um recurso. E aí, se a gente vai usar ou não, depende do terapeuta e se o paciente aceita também. Claro que se ele tiver apto a receber a metodologia, que é a Quiro, tá bom? Então não tenham medo, fiquem tranquilos, tá? Que no final dá tudo certo. Tchau, tchau, pessoal. Espero estar somando na sua vida daqui em diante. E minhas redes sociais estão embaixo. Se esse vídeo te ajudou a esclarecer alguma coisa, deixa um like ou comenta qualquer coisa aqui embaixo, que eu vou estar aqui para ajudar vocês a tirar todas as dúvidas, tá bom? Fique com Deus. Tchau, tchau.